A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria do Espírito e a vida daquele que foi dado pelo Deus Criador dos céus e da terra para que tivéssemos a sua vida. Nós podemos desprezar Deus? Quando é que nós o desprezamos? Podemos ter uma religiosidade e desprezar Deus. O livro de Romanos, ele começa falando sobre isto. E Paulo escreveu aos crentes de Roma, exatamente alertando, primeiramente, para o evangelho da criação. Ele diz no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quando olhamos a criação e vemos como funcionam as estações, a Terra em torno do Sol, o sistema dos planetas, quando vemos pequenas coisas que existem, nós podemos concluir que alguém criou, porque em nós mesmos e de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Podemos apenas trabalhar e estudar coisas que foram criadas. Os homens, na verdade, não criam nada, mas trabalham dentro daquilo que foi criado por Deus. Mas mesmo assim, quando Jesus vem e prega o Evangelho, muitos resistem ao conhecimento de Deus e desprezam o conhecimento da verdade. Por isso, no versículo 28, ele diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Portanto, o grande perigo de desprezar o conhecimento de Deus é nós termos uma disposição mental reprovável. O que é ter uma disposição mental reprovável? É nós sermos dispostos para o mal. Quando nós somos dispostos para o mal e não para o bem, nós vamos sofrer consequências. Por isso, lá no capítulo 2 de Romanos, está escrito assim, que vem no versículo 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Quando fala ao judeu é aquele que é religioso e aquele que não é. Portanto, se alguém faz mal, ele receberá a recompensa da tribulação e da angústia. Qual é o caminho que nós devemos tomar? O caminho que é Jesus, aquele que nos leva ao conhecimento da verdade. É nele que nós devemos perseverar e nele perseverando conhecer o que é verdadeiro. Por quê? Nós podemos facilmente trocar Deus por pessoas, por coisas. Veja que alguns trocam Deus por sua própria sabedoria, por seu próprio pensamento, por sua própria inteligência. Ele fala no capítulo 1, versículo 23, que o homem muda a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Portanto, troca-se Deus pelo homem. Mas quais são as consequências de se desprezar o conhecimento de Deus? Em várias passagens, Deus diz para buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Portanto, nós buscamos e achamos Deus com a nossa mente, com nossa vontade, com nossa alma. E quem busca, acha. Jesus disse que quem busca, acha. Quem pede, recebe.
quem bate, a porta abre. Portanto, veja bem, os que não ouviram o Evangelho veem a criação e podem conhecer a Deus crendo nele por conclusão lógica. Tudo que existe foi criado por ele. Nada é por acaso. E não existe algo que tenha entrado em situação de equilíbrio por acaso. É o contrário. O pecado, a desobediência, é que trouxe desequilíbrio. Deus fez tudo em ordem. Portanto, se nós não conhecermos a Deus e desprezarmos o Evangelho, desprezarmos a evidência da criação, nós vamos viver uma vida cheia de tribulação e de angústia. Examinem, pois, vocês mesmos, a alma de vocês, para que possam perceber que a vida e a paz, a alegria, o amor, a misericórdia, a bondade, a perseverança, a longanimidade, a fidelidade e o domínio próprio é resultado do conhecimento de Deus e é chamado de fruto do Espírito. A natureza humilde e mansa que aprendemos com Cristo é o resultado da busca do Deus vivo e verdadeiro. Ninguém pode se tornar manso e humilde sem o Espírito Santo, pois viemos do pecado com ira e orgulho. Portanto, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele diz que nós podemos ter uma disposição mental reprovável. E isto é muito evidente em nossos dias. Conflitos familiares, casamentos que não se mantêm, relacionamentos familiares difíceis, relacionamentos sociais violentos, o homem contra o homem e odiando o seu semelhante. Isso é uma disposição mental reprovável. Por quê? Porque despreza o conhecimento de Deus. Nós não podemos passar pela terra sem conhecer a Deus. Isto é o mais importante que existe na nossa vida. Se nós não conhecermos a Deus, nós vamos ter um prejuízo espiritual terrível. E a maior riqueza que existe é conhecer a Deus enquanto nós estamos aqui na terra. Não creia nos que dizem religiosamente que você vai conhecer a Deus depois que você morrer fisicamente. Devemos conhecer a Deus agora. E Jesus veio, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele, por meio dele, é possível nós conhecermos plenamente quem é o Deus verdadeiro, porque Ele é a imagem do Deus verdadeiro. A nossa salvação é nós sermos salvos de disposição mental reprovável. Por que somos dispostos para o mal, para o erro, para as coisas da carne, e não somos dispostos para as coisas do Espírito, para o amor, o perdão e a misericórdia, para a humildade e a mansidão? Nós precisamos vencer tudo isso pela fé em Jesus. E este é o amor de Deus derramado em nosso coração, mudando a nossa disposição mental. Se não mudar, diz o versículo 29, 30 e 31, nós vamos ficar cheios de coisas ruins. Ele diz assim, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, aí ele diz no versículo 32, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim procedem. Já perceberam que no mundo as pessoas que pecam ficam em evidência e grande parte, se não quase todos, aplaudem aqueles que estão em pecado? Leiam Romanos capítulo 1 e vejam que o mundo é assim até hoje. Aplaudem e os pecadores são os que são elevados pelas pessoas no mundo. Portanto, que nós estejamos na graça, conhecendo a Deus, aprendendo a ser manso e humilde, buscando, perseverando em fazer o bem. Porque, como está escrito aqui no capítulo 2, no versículo 7, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Glória é a vida de Deus. Honra é viver uma vida reta. Incorruptibilidade é fugir de todas as coisas desonestas, mentira, de engano. Portanto, o que devemos procurar? Glória, honra e incorruptibilidade. Isto é prezar, dar valor ao Espírito de Deus. Jesus Emmanuel é Deus conosco. Valorize, seja grato ao Espírito de Deus que nos deu Jesus para nos salvar de uma disposição mental reprovável. Que a graça de Deus esteja com todos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre com todos vocês. Amém.